Fala galera, eu sou o Rafael e no Teorema Nerd de hoje vamos comentar a volta de Sword Art Online, que já voltou num episódio muito polêmico. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pessoal. Isso me ajuda muito. Mas sem mais enrolações, vamos direto pro vídeo de hoje. Sword Art Online finalmente voltou pro final dessa conclusão épica que é a saga Alicization, a maior saga de Sword Art Online, e que sinceramente ela é cheia de partes muito boas, principalmente porque a animação é praticamente impecável o tempo inteiro. Todas as lutas têm coreografia, efeitos digitais de coloração, animação, tudo impecável. E o roteiro também é muito bom. Essa pra mim é a segunda melhor temporada de Sword Art Online. A primeira eu acho que a Aincrad é a melhor, eu acho que a maioria dos fãs concordam comigo. Madre Rosário eu gosto muito, mas como ela é bem curtinha, comparar ela com uma saga tão grande quanto é essa e quanto foi as outras, em Alicization a gente tem destaque para outros personagens, não fica tão só focado no Kirito, que é muito positivo, agrega muito para a obra. Para os fãs da Asuna, a primeira parte realmente não é tão boa, mas tanto o finalzinho da segunda parte quanto essa nova temporada que está estreando agora, é o momento dela brilhar. Ela vai fazer muita coisa aí pela frente. Mas voltando para esse primeiro episódio, a gente tem a recapitulação da chegada da Sinon, né, que veio para salvar todo mundo. Quando eles pensaram que a batalha estaria perdida, a Sinon chegou daquela forma épica, salvando todo mundo, e foi realmente incrível. E nesse episódio a gente vê a apresentação dela, o reencontro dela com o Kirito, que foi bem bonitinho, não foi tão marcante quanto o da Asuna, mas também foi bem bonitinho e um pouco engraçado, né? Porque as aprendizes do Kirito ficam falando, mas será que todo mundo que ele conhece é menina? Mas eu acredito que o maior destaque desse episódio foi para humanizar o Orc lá, né? Que parece um porco, e eles trabalham toda essa questão de preconceito que os seres humanos têm com aqueles que são diferentes a eles. No mundo real, a gente tá cansado de debater esses temas, de ver isso acontecendo. E em Alicization, esse preconceito que a sociedade humana tem com as outras espécies, pois elas não se parecem tão perfeitas quanto comparadas ao padrão do ser humano, e por isso eles menosprezam elas, acham que são inferiores por serem diferentes, coisas que os seres humanos vivem fazendo aí no mundo real a história inteira, né? E em Alicization, como é uma simulação das Floodlights e tudo, isso se manifestou dessa forma, inferiorizando as espécies de ser vivo mais diferentes dos seres humanos. E a Leaf aparece no mundo diferente de todo mundo, que chegou no momento épico e tudo. Ela vem para trazer uma pegada mais cômica, toda atrapalhada lá, conversa com um porquinho e trata ele como um igual, porque ela está dentro de um jogo, de uma simulação, então conviver com outras espécies, principalmente por causa dos outros jogos que ela já jogou, é comum, não tem nada demais, né? Afinal ela vem com uma visão de fora e não daquele mundo, e o Orc acha aquilo muito estranho, mas que humana esquisita, me tratando como se eu fosse um igual a ela, sendo que eles nunca fazem isso, muito pelo contrário, só me faz ridicularizar. E ele fica lá sem entender nada muito bem, e eles conversam um pouquinho, e quando ele fala o nome do Imperador Vecta, ela imediatamente se deixa ser presa para ser levada até o Imperador, para facilitar o trabalho dela de matá-lo, né? Então ela se permite ser presa, até que aquela bruxa, que eu nem me lembro mais que existia, reapareceu, e finalmente chegamos na parte mais polêmica do episódio, né? Que é aquele antigo debate de qual o limite do fanservice. Porque aquela cena de tortura dela sugando a força vital da Lifa foi uma cena praticamente tirada de um hentai, né? Porque a bruxa estava usando os tentáculos para poder sugar a força vital da Lifa, e os tentáculos estavam por todo o corpo dela, perna, virilha, e dando impressão de algo a mais. Em alguns momentos a animação inclusive deixava ela com as feições do rosto mais corada, podendo ser interpretado como se fosse uma coisa diferente, mais próxima de um hentai. E como já teve em outras partes de Sword Art Online, gerou uma grande discussão na internet, porque muitos fãs odeiam fanservice em anime. Essa discussão voltou à tona agora com Sword Art Online. Será que isso não foi um pouco desproporcional pro episódio, mais para a questão do desnecessário? E novamente, muitas vezes isso é um elemento de roteiro até um pouco fraco, quando é muito utilizado na obra, porque muitas vezes Sword Art Online tenta fazer o espectador ter o sentimento de raiva pelo vilão, pelo antagonista em questão, usando questões sexuais, o que obviamente todo mundo vai ficar com raiva imediatamente dessa criatura escrota. Poderia ter milhares de outras maneiras melhores de fazer isso, de fazer a bruxa sugar a energia vital da personagem, torturar ela de outra maneira,
do que fazer um elemento tão apelativo. Obviamente eu não vou deixar de assistir um anime por causa de uma cena dessas, porque são coisas mais pontuais, mas eu acredito que é um fator que poderia ser melhor trabalhado, como um roteiro em geral. Mas tirando isso, o episódio segue. A Leafa fala que não queria atacar a bruxa, não queria atacar o orc, porque ela não conhece o mundo muito bem e não queria interferir em coisas desnecessárias naquele mundo. Mas depois ela estoura aquela bruxa com um hit, né? Quando ela começa a humilhar o porquinho. Pra quem não se lembra, aquela personagem era muito forte e foi simplesmente nada pro poder da Leafa. E mais pro final do episódio, a gente finalmente tem o confronto do comandante contra o Imperador Vecta, onde a gente finalmente vai poder ver a extensão dos poderes do Imperador, que provavelmente ele é o ser mais forte daquele mundo. O Kirito vai ter muito trabalho para derrotar ele, com certeza. O comandante, que é muito poderoso, tem o poder de parar o tempo com a sua Bankai e poder fazer coisas muito apelonas enquanto ele pausa o tempo, o corte do passado. Todo mundo que controla o tempo imediatamente é apelão. E o Imperador consegue contra-atacá-lo, inclusive tem uma técnica semelhante, né? Que é aquele controle do vazio, alguma coisa assim, já que esse é o poder que ele controla como Deus, que consegue meio que absorver, pausar a consciência do adversário e fazer o que quiser com ele. Realmente eu não sei como eles vão fazer para contra-atacar isso. E como a gente viu, o próprio comandante falou que teve uma premonição da sua morte, provavelmente é isso, e como o roteiro, a morte do comandante vai servir de escada para o vilão, para mostrar o quão poderoso é, como ele é o cavaleiro da Inquisição mais poderoso, o Imperador conseguindo matar ele sem nenhuma dificuldade, vai mostrar o quão poderoso ele é. Eu não li a Light Novel, mas eu acredito que é isso que vai acontecer com ele, mas eu espero que a morte dele não seja em vão e que ele consiga resgatar, ou pelo menos separar, a Alice do Imperador, e isso já seria muito válido, né, porque caso o Imperador leve a Alice lá pro portão do fim do mundo para fazer logout no sistema, vai ser o fim daquele mundo, mas pelo menos eu tenho a expectativa que antes dele morrer, ele consiga fazer algo pela Alice. E para finalizar o episódio, começou mais um ataque do exército do Imperador, controlado pelos jogadores americanos, contra o acampamento onde estavam os nossos protagonistas, e mais uma vez a batalha se provou muito difícil, e a Asuna não desistiu até o último momento. Ela estava lutando com todas as forças, e mais uma vez, quando ela se encontrou encurralada, não só o clã chegou, mas vários outros jogadores da aliança da guilda deles, pelo que eu entendi, também chegaram para reverter o jogo. Eu acredito que nem todos eles estejam como NPCs divinos, né? Somente secundários da época de Aincrad e talvez mais algum líder vai estar nesses roles, nesse tipo de personagem, enquanto os outros vão ser cavaleiros mais comuns, assim como os personagens americanos são. Já vai dar um equilíbrio no jogo. E os personagens divinos vão ser muito importantes para enfrentar os comandantes do exército e o próprio Imperador Vecta. Como a opening já nos mostrou, né, e para surpresa de 0 pessoas, o Kirito vai voltar. Agora a expectativa fica sendo quando isso vai acontecer, e que tomara que essa cena seja muito empolgante, porque nós já tivemos a entrada da Asuna, a entrada da Sinon, a entrada do clã e mais uma chegada épica do Kirito. Se ela não for muito bem construída, pode parecer um pouco repetitivo, mas o Kirito, sempre quando toca a musiquinha dele, é muito épico, e eu tô muito empolgado para poder ver como isso vai acontecer. Então eu estou com muitas expectativas para essa temporada, a temporada final de Alicization. No vídeo de hoje eu mais reclamei sobre alguns elementos de Sword Art Online do que falei bem, mas é porque a obra normalmente tem uma qualidade tão boa que qualquer ponto fora da curva, levando em consideração várias outras coisas, já destoa muito do resto. E por isso eu resolvi trazer essas minhas ponderações, e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do retorno também, e qual a opinião de vocês sobre essa polêmica, se é muito mimimi, ou se realmente a produção exagerou um pouco nessa cena. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.